Vou falar dos avós. Pode falar dos vovô? Tem muito vovô coruja aqui? Não, não é hoje. Nós vamos deixar um parênteses aqui. Tem muitos avós que atrapalham os pais na disciplina, tá? Não é do vovô querido aqui que eu conheço, mais de perto. Não é dele. Estou falando porque nós sabemos e vocês mesmos devem saber disso. E vocês que são avós têm essa experiência, né, irmãos? Alguns. Não sei, eu vou ser um avô também e eu quero já começar a me corrigir. Então, irmãos, todos nós estamos aprendendo. Amém? Estou aprendendo. Somos aprendizes. E muitas coisas novas acontecem na nossa vida quando nós não somos pais. Nos casamos e nos tornamos pais e temos que aprender a ser pais. Depois vem os netos, temos que aprender a ser avós. Não é verdade? Então, é um aprendizado e Deus falou muito comigo, quero guardar no meu coração. E aqueles que são casados e que não têm filhos, não se desanimem de ter filhos, tá? Vê que é um caminho difícil de disciplina, mas é compensador, irmãos. O filho é a herança de Deus para os pais. Amém? Quantos têm herança do Senhor aí? E quem não tem, por favor, levante a mão que o Senhor vai conceder para você. Tá bom? O texto é o Salmo 127, do 3 ao 5. Vamos ver se nós compartilhamos rapidinho aqui. Esse salmo diz o seguinte, irmãos. É muito conhecido. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Fala para o teu irmão, os filhos são herança de Deus para nós. Me chamou a atenção, irmãos, diante de tudo isso, nós tivemos um tempo muito precioso com os jovens, e o que Deus tem falado muito comigo é que esses dias que nós vivemos, a palavra de Deus diz que são os últimos dias da igreja. Nós estamos vivendo tempos difíceis, como diz em 2 Timóteo 3. Inclusive, esse mesmo texto nos dá uma lista enorme de pessoas que têm, vamos dizer assim, um caráter distorcido nas suas vidas, tá? Diz que esses tempos difíceis terão nesses tempos difíceis pessoas egoístas, pessoas avarentas, arrogantes, blasfemadoras, e ele cita também, irmãos, desobedientes à pais, tá? Nós vemos muito isso, e toda essa lista que Paulo dá em 2 Timóteo, nós temos que ver, irmãos, que o Espírito Santo não está falando para o mundo. O mundo nós sabemos que já está perdido, mas essa palavra vem para a igreja. Hoje, infelizmente, irmãos, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, existem muitas pessoas que se encaixam dentro desse texto, com arrogância, com atrevimento, com avareza, com desafeição, algo que não resplandece a luz de Cristo, desobedientes à paz, pessoas que são orgulhosas, blasfemadoras, tá? E assim por diante.
diz que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso está falando da igreja nesses últimos dias. Mas o detalhe aqui, irmãos, como nós estamos falando de herança de Deus, que os filhos são herança de Deus, nós podemos analisar essa herança de Deus para nós como uma herança boa, que nós mesmos, pela nossa negligência, pela nossa omissão como pais, não aplicando a palavra de Deus, como foi mencionado agora, com toda clareza, a questão da disciplina, da vara, nós podemos estar criando pessoas dessa forma. Essa lista é fruto de negligência e omissão dos pais. Por isso, irmãos, parece uma palavra dura, uma palavra que queima o nosso coração. Nós, como pais, com todos os desafios que nós temos, não somos melhores que vocês. Tenho muito desafio na minha casa, em criação de filhos, em orientação, nós temos aplicado disciplina também, mas eu creio que depois de tudo que nós ouvimos, falta muita coisa, irmãos. Nós estamos ainda longe, distante daquilo que Deus quer. E nós vamos aprendendo com o Senhor. Para quê? Porque Deus está preparando atualmente, irmãos, uma futura geração. Vocês podem ter na casa de vocês pessoas que Deus quer usar. Os filhos de vocês podem ser os futuros líderes de igrejas, pastores, presbíteros, apóstolos, evangelista, mestre, pessoas que Deus vai usar neste mundo, irmãos. Deus colocou fortemente no nosso coração, com os jovens que estavam aqui, que são pessoas que Deus está preparando para a futura geração, que segundo a palavra de Deus, a iniquidade vai se multiplicar ainda mais, e o amor vai se esfriar. Vão ser tempos muito trabalhosos, que nós precisamos, como pais, formar os nossos filhos. Amém, queridos? Me perdoa aqui, esqueci disso aqui, ó. Então, irmãos, nós precisamos guardar no nosso coração essa palavra e partimos agora na prática de tudo isso que Deus tem nos ensinado. É um detalhe tão claro aqui, nesse texto de 2 Timóteo 3, que isso aqui fala de caráter distorcido, irmãos. É interessante saber, nós frisarmos aqui também com vocês, que o caráter de uma criança, ela se forma até os 12 anos de idade, isso está comprovado, irmãos. Então, a semeadura que você fizer hoje, está semeando no coração do seu filho, você está formando o caráter dele. Até os 12 anos de idade, ele vai adquirindo hábitos, vai adquirindo práticas do lar de vocês mesmos, da casa de vocês, como se trata uma esposa, como uma esposa se reporta ao seu marido, como um pai trata com seu filho, tudo isso a criança vai adquirindo hábitos, e quando chega aos 12 anos de idade, o caráter dela está formado, está pronto. E aí, é algo, não digo assim que é impossível, mas é algo difícil, mais trabalhoso ainda para você tratar. Tá? Então, nós temos que guardar a palavra no nosso coração e trazer a aplicação dela na vida dos nossos filhos, para que eles não se desviem dos caminhos do Senhor. Amém, irmãos? Então, os filhos que nós temos são herança de Deus a nós, e é a futura geração que Deus está preparando. Então, nós como pais, temos a responsabilidade de preservarmos essa herança, tá? De acordo com a semeadura que você fizer, ela pode ser boa ou pode ser má. Então, nós temos a responsabilidade de guardarmos. Eu enumerei aqui 3 responsabilidades que nós temos. Mas antes disso,
Eu só queria abrir um parênteses aqui e perguntar, irmãos, o que nós temos semeado na vida dos nossos filhos? O que você tem semeado? É coisa boa ou má? Você sabia que os nossos filhos, ou vocês mesmos, até como pais, com toda a deficiência que vocês têm, e que eu tenho também, somos frutos das raízes e semeadura do fútil procedimento dos nossos pais? Sabia disso, irmãos? Nós carregamos cicatrizes, fortalezas dentro do nosso coração, que são frutos da semeadura dos nossos pais. E você, como pai, você pode interromper isso na sua vida e na vida do seu filho. O que você está semeando na vida dele? É bom ou é má? Tá? Então, nós precisamos nos atentar para isso. Então, o que eu queria falar com você, contar uma história para vocês, eu tive nessa semana uma experiência, e Deus falou comigo de uma forma tão simples, que eu estava muito atarefado, tinha muita coisa para fazer, e a Zenaide me chamou para levar a Tatá no colégio. Ela falou, está na hora de levar a Tatá no colégio. Eu estava ocupado, eu larguei o que eu estava fazendo, eu larguei nervoso. Saí, peguei o carro, ao entrar, eu entrei no carro, eu falei para ela bem assim, olha, eu não posso ficar preso com essa obrigação de ter que levar ela todo dia no colégio. Tem que dar um jeito, né? Não posso ficar com essa responsabilidade. Tudo bem. Aí ela até deu uma sugestão para mim, mas isso não vem ao caso agora. Aí quando eu cheguei em casa, a Zenaide não falou nada. Quando eu cheguei em casa, eu passei a mão num livro que tinha lá em cima da mesa. E peguei, folheei o livro e li a última página do livro, só o finalzinho do livro. Aí contava uma história, dizendo assim, que um pai levou um filho para uma pescaria, um dia de pescaria, e teve um tempo muito agradável com o filho, conversaram bastante, riram, brincaram, mas depois de um tempo, o pai faleceu, esse filho cresceu, e perguntaram para o filho, fizeram uma pergunta para ele, qual foi o dia mais feliz da tua vida com o seu pai? Foi o dia que meu pai me levou para pescar. Aí foram pegar o diário do pai, estava escrito lá, dia tal, levei meu filho para pescar, entre parênteses, dia perdido. E eu levei uma varada naquela hora, porque Deus falou comigo. Então, uma coisa que eu declarei na frente dela, ela ouviu. E eu vou ter que me retratar com ela. Nem tinha esquecido, agora me fez lembrar novamente. Mas isso mostra, irmãos, que às vezes nós somos muito atarefados. E como o Dani disse, muitas vezes nós já vemos com palavras fortes, né, de ira, achando ruim o que a criança fez, o que o filho fez, mas nós não paramos para esclarecer a forma correta de fazer. E às vezes um tempo que nós temos de qualidade, de sentarmos, ouvirmos, conversarmos com o filho, é um tempo que para ele é algo muito precioso. E nós às vezes vivemos numa correria e não temos tempo para isso. Então nós precisamos começar a semear coisas boas. Isso faz parte de uma semeadura que você vai colher à frente. Então vamos lá, irmãos. Por isso nós temos essa responsabilidade como pais. 3 responsabilidades que nós temos que guardar para ensinar os nossos filhos. Primeira responsabilidade que nós como pais temos é guardarmos a aliança do Senhor. Nós vamos compreender por quê. Nós estamos falando de criação de filhos. Mas é um exemplo, irmãos, que o filho deve ter de nós como pais. Um exemplo de firmeza,
um exemplo de honrar compromisso, de sermos fiéis à aliança de Deus conosco, de nós não negligenciarmos ou deixarmos passar as palavras que nós declaramos diante de Deus. Os nossos filhos têm que ver em nós um exemplo de fidelidade a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, nós semeamos isso na vida dos nossos filhos. Tá? De jamais esquecer que o seu pai era fiel a Deus, honrou a aliança até o fim, todos os dias. Ao contrário disso, o que acontece conosco é que, quando vem o conflito, quando vem alguma situação difícil na nossa vida, nós nos tornamos inconstantes e não nos tornamos firmes com eles. Então, nós precisamos dar esse exemplo. A palavra de Deus, em Gênesis 17, traz um exemplo de Abraão, no versículo 9. Deus dizendo a Abraão, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Deus é um Deus de aliança, e o que Ele requer de nós é que sejamos fiéis a essa aliança, e nós honremos até o fim. Abraão, como pai, guardou com fidelidade a aliança feita com Deus por todos os dias da sua vida. Foi por isso que Deus não o desamparou. Mesmo na sua velhice, Deus concedeu a ele um filho, e deu a ele a possibilidade, na sua velhice, ter essa alegria. Iniciou através desse filho, irmãos, a restauração da nação de Israel, a restauração do propósito de Deus, tá? Então, às vezes, por trás da nossa firmeza, do nosso compromisso com Deus, Deus tem algo muito mais precioso à frente. Os nossos filhos estão de olho da forma que nós somos, da forma que nós tratamos ou que nós agimos diante de Deus. Então, nós temos essa responsabilidade de guardarmos nossa aliança com Deus todos os dias da nossa vida, sendo então um referencial de firmeza a Deus, assim como foi Abraão. Amém? Essa história de Abraão também tem algo assim que deve ter marcado. Nós temos uma experiência de um relacionamento de Abraão com seu filho. A palavra diz que ele amava Isaque, era o único filho dele. E ele teve uma experiência de fidelidade a Deus, porque ele, apesar de amar, esse amor não impediu de Isaque, de Abraão, fazer a vontade de Deus e entregar Isaque como sacrifício. Tá? Estava prestes a sacrificar o filho que ele tanto amava, e Deus o impediu, porque Deus viu nele um coração íntegro, um coração perfeito e cheio de fé. Tá bom? Será que nós teríamos coragem de fazer isso, irmãos? Teria coragem de oferecer o seu filho como sacrifício? Sim ou não? Se nós não temos nem coragem de dar varada neles, imagina oferecer como sacrifício, não é mesmo? Então ficou aí o primeiro exemplo. O segundo exemplo é que nós devemos instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Tá? Essa é a responsabilidade de cada um de nós, instruirmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Esse texto que o Dani leu de Provérbios 22:6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando crescer não se desviará dele. Nós temos também aqui um Salmo 78, que é muito lindo e diz o seguinte, a partir do versículo 3: o que ouvimos e o que aprendemos, o que contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração que os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer,
se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Essa é uma responsabilidade que nós, como pais, temos. Toda a instrução que o Dani passou, nós aplicarmos e ensinarmos, instruirmos os nossos filhos na obediência do caminho do Senhor. Porque isso vai ser um fruto, uma semeadura boa na vida dele, que futuramente, com certeza, irmãos, nós vamos colher. Tá? Nossos filhos vão crescer com firmeza, sabendo que os pais são pais que têm firmeza, que aplicam a disciplina, e como o Dani falou, vai ter um referencial correto de Deus para as suas vidas. Porque Deus disciplina e Deus nos corrige, porque nos ama. Amém, queridos? Nós vamos ver uma terceira parte aqui. Preparar para que se torne uma geração mais forte e mais poderosa do que a nossa. Essa outra responsabilidade que nós, como pais, temos, de preparar os nossos filhos para a próxima geração. Tá? Não esqueça que seu filho, ele será um futuro pastor, um futuro presbítero, que Deus quer usar. Então, muitos de nós, às vezes, em nome do amor, deixamos de disciplinar, deixamos de corrigir. O verdadeiro amor, irmãos, é aquele que corrige. Abrindo um outro parênteses aqui, nós colhemos muitos frutos ruins hoje com os nossos filhos, porque nós preparamos eles como príncipes e princesas dentro da nossa casa. É ou não é, irmãos? Nós, na verdade, criamos príncipes e princesas, criamos os filhos com uma imagem errada da nossa condição, da nossa possibilidade. Às vezes nós fazemos coisas que não estão ao nosso alcance para agradarmos os filhos. E isso é uma semeadura errada na vida deles. Aí eles crescem folgados, não ajudam em casa, não têm disciplina, não têm horário para acordar, não têm horário para dormir. Não há governo na nossa casa, porque o reizinho e a princesa são os nossos filhos, eles ditam a regra para nós. Então nós precisamos tomar cuidado, desde pequenininho, irmãos, desde criancinha, bebezinho, ele já chega como um príncipe. Todas as pessoas da casa têm que estar em função dele. E eles vão crescendo com essa imagem de que eles são o centro da vida de vocês. E eles podem ditar a regra para que vocês quiserem que eles façam. Não quiserem que eles façam, eles terem todo o aval. Então, nós precisamos tomar cuidados para não criarmos os nossos filhos com uma imagem distorcida. Nós precisamos aplicar a disciplina. Está escrito aqui, no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Na continuação desse salmo, irmãos, ele fala que os filhos são herança, fruto do ventre, seu galardão. Então, nós estamos criando uma herança positiva ou negativa dentro da nossa casa. Quem é que edifica? Somos nós ou é o Senhor? Quando o Salmo diz, se o Senhor não edificar, em vão trabalha. Às vezes nós podemos estar trabalhando em vão, tentando edificar a vida dos nossos filhos de uma forma ou com as nossas próprias forças. Me perdoa, irmão. Quem edifica o nosso lar? Somos nós ou é o Senhor?
Mas diz aqui o Salmo 112, do 1 ao 3, começa com um grito de aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Diz aqui que a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Isso está bem de acordo com aquilo que o Dani trouxe de exemplos e de esclarecimento para nós, irmãos. Quando nós aplicamos a disciplina, quando nós corrigimos, e a lei do Senhor é algo absoluto para nós, na nossa casa, há prosperidade. Deus prospera tanto a vida do filho, como a vida dos pais. Se nós queremos prosperidade na nossa casa, e queremos ver dias felizes, viver dias felizes, nós precisamos usar a palavra de Deus como uma bússola, como um norte para nós seguirmos, e nós aplicarmos na vida dos nossos filhos. Amém? Então, nós precisamos, como pais, instruir corretamente os nossos filhos e as nossas filhas. Eu trago mais um exemplo aqui, último exemplo para nós fecharmos, encerrarmos, que fala também de firmeza. Nós precisamos, irmãos, guardar esses 3 princípios no nosso coração, para que os nossos filhos possam ver em nós essa firmeza de pais, que amam o Senhor, que obedecem à palavra de Deus. Tem mais um exemplo que eu vi e li num livro, e eu achei muito interessante. Foi de um acidente que ocorreu lá nos Estados Unidos, de um avião. Eu me lembro até o prefixo dele, PT 1750. Estava escrito no livro, eu guardei isso. Nesse avião tinham 4 pessoas. Era um piloto, um advogado, o filho do advogado e mais uma jovem. 4 pessoas num avião, pequeno avião Cessna. E esse avião caiu. Houve um problema na mecânica desse avião, e ele caiu numa montanha, no alto de uma montanha, e nesse local era muito frio. Era um local lá dos Estados Unidos, época de inverno. E logo na queda, morreu o piloto, e morreu também o advogado, que era o pai do menino. E esse menino começou a gritar pelo pai. Ficou vivo a menina e a moça. Começou a gritar pelo pai. Depois de muito chamar o pai, ele percebeu que o pai estava morto. E o piloto também. E eles já estavam ficando até com a pele muito gelada do frio da montanha. Decidiram descer aquela montanha em busca de socorro. E essa pessoa, nesse livro, conta, isso é um fato verídico, conta que esse rapaz, essa moça saíram descendo aquela montanha, e a moça escorregou de uma altura de 120 metros e morreu. Sobrou só o rapaz. E o rapaz já ensanguentado, escorrendo sangue no corpo todo, a mão dele toda ferida, se firmou numa bengala que fez de um pedaço de madeira que tinha, e foi descendo aquela montanha gelada. Depois de muito andar, quase desfalecido, ele foi encontrado perto de um povoado. Algumas pessoas o acharam. Ele foi levado para o hospital, se recuperou, e quando ele se recuperou, muitos repórteres vieram para fazer uma pergunta para ele. Perguntaram para ele: o que foi que te levou a não desistir de buscar ajuda? Em simples palavras, esse rapaz declarou: é que meu pai me ensinou a nunca desistir. Então, irmãos,
o que nós aprendemos com esse exemplo? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Se você partisse agora, se você morresse, quantos já pensaram nisso? Eu já pensei, irmãos. Eu já pensei. Se Deus me leva, o que eu ensinei para os meus filhos? Qual a imagem que Ele vai ter de mim? Qual o exemplo? Será que Ele vai ver em mim uma imagem de alguém que é fiel na aliança que tem com o Senhor? Será que ele recebeu instrução de ser uma pessoa firme? Será que ele recebeu uma instrução minha de que eu estou preparando ele para a próxima geração? Então é esse exemplo, e é uma pergunta que fica no nosso coração, como exemplo dessa história que nós ouvimos agora. Eu quero fechar esse tempo aqui com um texto de Isaías 58:12, que diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, e levantará os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé? Quem é o pai que tem desafio em casa aí com o filho? Eu sou um, já levanto aqui, as duas mãos. Se eu tivesse mais uma, eu levantava 3. Uma para cada filho. Eu gostaria de chamar esses pais aqui para nós orarmos. Orarmos para que Deus conceda mais graça, mais sabedoria, para que vocês preparem. Pode vir os casais, se tiverem filhos, se estiverem com desafio. Vou chamar o Luiz e o Dani para nós encerrarmos aqui com uma oração. Tende bom ânimo, diz o Senhor. Não te deixarei e não te desampararei. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme a Deus e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo, refrigério para a tua alma. Vamos nos abraçar aí. Os outros irmãos estendam as mãos. Senhor, nosso coração, através da vida do Luiz, através da vida do Dani, Senhor, o que nós temos compartilhado e recebido do Senhor. Pai, nós não nos sentimos melhores que ninguém, Senhor. Nós nos sentimos carentes e necessitados de Ti, diante de toda essa situação. Ó Deus, vendo com toda clareza a Tua palavra, que Tu nos orienta, que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar, para que quando crescerem não se desviar. Ó Deus, nós sabemos que esses dias são tempos difíceis, tempos trabalhosos, Senhor, onde nossos filhos são assediados. Ó Deus, onde o mundo, Senhor, transmite uma imagem errada, Senhor, um padrão de vida. E nós queremos levantar um clamor aqui, Senhor, pelos pais que com fé, ó Deus, têm dado este passo de fé até aqui, clamando a Ti, pedindo ajuda ao Senhor, ó Deus, para que não sejam desamparados. Ó Deus, Tu és um Deus fiel. Nós profetizamos, Senhor, sobre a vida desses pais, toda a sabedoria, toda a graça, Senhor, toda a perseverança, obediência à Tua palavra, Senhor. Ó Deus, para que possam aplicar a disciplina nos filhos, com todo amor, Senhor, com toda diligência, com toda perseverança, para que os filhos, Senhor, não venham, ó Deus, se desviar, tomar um caminho errado, Senhor, como temos visto tantos exemplos,
Nós como pais, Senhor, ó Deus, confessamos a incapacidade em nós mesmos, Senhor. Confessamos, Senhor, que temos sido falhos até aqui, Senhor, com os nossos filhos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos aplicar a Tua palavra nas nossas vidas. Ó Deus, ainda que isso seja algo trabalhoso para nós, Senhor, mas nós queremos nos esforçar. Ó Deus, com toda perseverança, Senhor. Nós pedimos a Ti que Tu nos capacite. Ó Deus, nos encha do Teu Espírito, Senhor. Nos encha de prudência. Nos encha de sabedoria, Senhor, para instruí-los. Ó Deus, para falar as palavras que Tu coloca na nossa boca, no nosso coração, Senhor. Ó Deus, observando a Tua palavra, em cada princípio do Senhor, que não venhamos falhar, Senhor, que não venhamos deixar de aplicar nos nossos lares, na nossa casa. Queremos declarar, Senhor, que Tu és o Rei, que Tu és o Senhor da nossa casa. Ó Deus, que Tu governas entre nós, e Tu serás, ó Deus, glorificado através da vida dos nossos irmãos que estão aqui. Ó Deus, que estão pedindo ajuda, clamando ao Senhor, assim como a minha vida, Senhor, a vida do Luiz e do Dani, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Confessamos que dependemos de um milagre diário em nossa vida, Senhor. Essa não é uma tarefa natural, mas cremos que é algo sobrenatural. Só a partir da graça do Senhor é que nós podemos conquistar ou alcançar alguma vitória ou algum triunfo. Como Jesus mesmo declarou que sem Ele nós nada poderíamos fazer. E nós confessamos com a nossa boca que dependemos do Senhor. Não só para educar nossos filhos, mas para nós mesmos sermos renovados e reeducados pelo Senhor, ó Deus, como pais que são responsáveis por essa futura geração. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações as misericórdias do Senhor, ó Deus, os louvores do Senhor e o que o Senhor realizou, a fim de que essa futura geração, Senhor, seja para o louvor do Teu santo nome, para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, Tu és o Criador da família, e por causa do pecado que entrou no mundo, Te levantastes como o Salvador da família. A família que foi criada por Ti agora precisa ser salva por Ti, Senhor. Na Tua palavra nós vemos vários pais e mães se chegando diante do Senhor para pedir ajuda, como foi Jairo, como foi a mulher Ciro-Fenícia. Uns tinham seus filhos endemoninhados, outros, seus filhos haviam morrido, outros estavam enfermos, e Tu, com misericórdia e com amor, atendeste ao pedido e à oração de cada uma daquelas pessoas, daqueles pais no passado. Senhor, e nós estamos clamando nesta noite, porque cremos que todo o poder pertence a Ti, Senhor Jesus, nos céus e na terra. Senhor, nós não desconsideramos que talvez espíritos malignos tenham tomado posse dos nossos filhos, Senhor, espíritos de morte, de rebeldia, de desobediência, de obstinação, de teimosia, enfermidades. Muitos casos, Senhor, têm se levantado, e nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, e as Tuas mãos de salvação sejam estendidas sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Nós corremos para Ti, Senhor Jesus. Talvez, Senhor, somos interceptados por uma notícia ruim, como foi aquele homem que veio trazer a notícia para o Senhor de que a filha daquele homem já havia morrido, falecido, e não precisavam mais importunar ao Senhor. Mas mesmo quando há morte, o Senhor é poderoso para reverter essa situação. E nós oramos para que Tu esteja, Senhor, realizando um milagre na nossa casa, no nosso lar, no coração dos nossos filhos, na mente deles.
Pai, em nome de Jesus, o diabo, Senhor, tem se levantado, ó Deus, com ira, Senhor, com sede de vidas, de corações, mas nós repreendemos, em nome de Jesus, todo espírito maligno, Senhor, e nós declaramos a Tua bênção sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa e sobre o nosso lar. Nós não queremos desconsiderar, negligenciar esse assunto tão importante. Se quisermos ter a prova, Senhor, da importância da família, é só olharmos para a sociedade que está falida, Senhor, que anda em trevas, Pai. Ó Deus, existe uma crise generalizada no mundo inteiro, de desordem, Senhor. Ó Deus, mas Tu és um Deus misericordioso, e através de Jesus, Tu estás edificando a Tua família, Senhor, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, o Teu povo, os Teus filhos, aleluia, a Tua nação. Nós declaramos a Tua bênção, Senhor, sobre a igreja, sobre os pais que se chegam diante do Teu altar. Nós somos os primeiros aqui, pois somos pais também, Senhor. Não oramos somente pelos nossos irmãos, nós clamamos por nós mesmos, Senhor. Nós pedimos misericórdia por nós e pelos nossos irmãos. Não há ninguém aqui entre nós que possa se levantar com orgulho, com soberba. Pelo contrário, nós nos humilhamos diante do Senhor e reconhecemos, como foi lida nesta noite: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós corremos para Ti, Senhor, aleluia, e somos recebidos em Teus braços de amor, e sabemos, Senhor, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nossa família será uma bênção, Senhor. Os maridos serão bênção, as esposas serão bênção, os filhos serão abençoados, Senhor. Tua palavra libera algo de bênção sobre nós. Tu fazes misericórdia aos milhares, aqueles que amam a Tua lei, guardam os Teus mandamentos, e nós declaramos essa misericórdia do Senhor estendida sobre as futuras gerações, sobre nós, sobre filhos, sobre netos e todos os demais, até 1000 gerações daqueles que Te amam e guardam os Teus mandamentos. Queremos nos lembrar nessa noite também, Senhor, existem casais entre nós que ainda não têm filhos. Senhor, estende as Tuas mãos sobre esses casais, maridos e esposas, e concede esta graça, Senhor, de gerarem filhos para Ti, Senhor. Os filhos são bênção do Senhor, herança do Senhor, e nesta noite nós liberamos, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, a vida dos casais, para que possam conceber, gerar, dar à luz a filhos, receberem de Ti, Senhor, para cooperarem contigo na criação, Senhor, de filhos, para o louvor da Tua glória. Oramos também pelas famílias que passam por necessidades, pelos pais que estão com problemas financeiros, talvez endividados, talvez, Senhor, sem emprego, sem trabalho. Pai, nós oramos para que as Tuas mãos sejam estendidas sobre essas casas, sobre estes lares. Oramos para que Tu tragas resposta essa semana que está começando agora. Abre porta de empregos, Pai, concede promoções para os meus irmãos, pois a Tua palavra diz que seríamos cabeça e não cauda, quando obedecermos à voz do Senhor nosso Deus, e nós firmamos uma aliança contigo de obediência e de submissão, para que a Tua palavra se cumpra em nós. Jamais a Tua palavra se cumprirá se formos rebeldes e desobedientes, mas nós declaramos que queremos ser obedientes a Ti, queremos ser submissos a Ti. Traz harmonia, Senhor, para a vida dos maridos e das esposas que estão em guerra, que estão, Senhor, com problemas, Senhor, no relacionamento, na intimidade, no diálogo, na fidelidade. Declaramos a bênção do Senhor sobre cada casa aqui representada, sobre cada marido, sobre cada esposa, sobre os filhos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, aleluia.